Jesus marcou um encontro com você. Será que tem alguém que acredita nisso aqui? Estou muito feliz, apóstolo César, bispa Ingrid. Estou aqui com o Beto me acompanhando. Glória a Deus. Nós somos da Baixada, então respeito o povo da Baixada, irmãos. Aleluia. Trago um abraço da Rocha Church. Trago um abraço da minha família, da minha esposa, casada há 27 anos, com a Fá. E desse relacionamento nós tivemos 3 filhos. O mais velho casou, a do meio casa em setembro. Você acredita, César? Assim. Parece que foi ontem ela entrando na escolinha com a mochilinha nas costas. E agora já vai casar também. Fala para alguém do teu lado, o tempo passa muito rápido. Você não tem todo o tempo que você acha que tem. Aleluia. Estou muito feliz de estar aqui. Semana passada estivemos lá em Peruíbe. Foi um tempo incrível na presença de Jesus. E eu acredito que o Senhor tem algo preparado e reservado para nós nessa noite. Eu quero que você abra o seu coração. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo também, em Êxodo capítulo 13. Êxodo capítulo 13. Nós vamos ler as Escrituras Sagradas. Êxodo capítulo 13. Obrigado, Jesus, pela tua presença. Obrigado, Senhor, pelo teu amor derramado sobre nós. Nós somos gratos a Ti pela Tua bondade, pelo Teu favor. Nós Te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos, em nome de Jesus. Êxodo capítulo 13, verso 17. A partir do verso 17, eu vou ler na NAA, Nova Almeida Atualizada. Diz assim a palavra do Senhor. Quem achou, diga: eu estou bom. Êxodo 13, 17 diz assim: quando Faraó deixou o povo ir, Deus os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, pois ele disse, para não acontecer que vendo a guerra o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel saíram do Egito organizados como um exército. Repita comigo: o povo de Deus, o povo de Israel saiu do Egito organizados como um exército. Eles não eram um exército, mas eles saíram organizados como um exército. Verso 19: Moisés levou consigo também os ossos de José, pois este havia feito com os filhos de Israel, que jurassem solenemente dizendo: Deus certamente visitará vocês, e quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar, aleluia, pelo caminho, e durante a noite, numa coluna de fogo, para os iluminar, a fim de que caminhassem durante o dia e durante a noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra aberta diante de nós. Fala com a Tua igreja reunida aqui nessa noite de quarta-feira. Nós celebramos, Pai, a Tua bondade, o Seu favor. Que o Senhor encontre o nosso coração. O Senhor sabe quem nós somos e quem nós não somos, Pai. Por isso nós entregamos a nossa vida, a nossa atenção ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Quem crê e concorda, diga glória a Deus. Queridos, o povo de Israel, eles estavam escravizados há mais de 400 anos, 430 anos na verdade, e Deus levanta o libertador. A partir do capítulo 3 de Êxodo, nós vamos ver que Deus aparece para Moisés numa sarça, uma sarça que queimava e não se consumia. Deus fala no meio daquele fogo, e Deus começa a dar instruções para Moisés, dizendo como Deus ia usá-lo, um improvável. Ele ia descer de volta para o Egito, ele está na segunda fase da sua vida, e ele vai ser um libertador, uma voz de libertação, para todos aqueles que estão escravizados, de geração em geração. Muitas gerações estavam escravizadas no Egito, e Deus leva Moisés para lá. Você conhece bem a história. Vem as pragas. A partir do momento que vem as pragas, Faraó, ele rejeita a ideia de libertar o povo de Deus.
ele não vai libertar o povo de Deus. Mas após a 10ª praga, a Bíblia vai dizer que Faraó vai dar uma palavra de ordem dizendo que vocês possam ir, que o povo hebreu vai embora da nossa terra. Então Faraó liberta o povo de Deus, na verdade, depois das pragas e de toda aquela movimentação, e o povo de Deus agora está saindo do Egito, pela primeira vez, em 430 anos. Mas o detalhe é que o povo está abastado, o povo de Deus, eles estão cheios de riquezas, porque o próprio Deus moveu o coração dos egípcios, para que os egípcios dessem riquezas para o povo hebreu, como se fosse uma aposentadoria pelos 430 anos de trabalho daquele povo como escravo no Egito. E agora aquele povo está saindo abastado com ouro, com prata, com bronze, e eles estão indo para uma terra prometida, porque esse sempre será o caminho daqueles que servem ao Senhor, do Egito para uma terra prometida, do gueto para a terra que Deus prometeu. E eles estão rumo à terra prometida, 600.000 homens, fora mulheres e crianças. Alguns biblistas acreditam que eram aproximadamente mais de 1,5 milhão de pessoas estão saindo do Egito, da escravidão, rumo à terra prometida. Deus fez aquilo de uma forma sobrenatural, de uma forma milagrosa, e eles estão indo. Só que o detalhe é que o Senhor vai à frente deles, numa coluna de nuvem. Repita comigo: coluna de nuvem. Coluna é vertical, coluna não é horizontal. Ao contrário do que muita gente pensa, essa coluna não estava acima da cabeça dos hebreus, essa coluna estava à frente dos hebreus, e essa coluna durante o dia era guia, e durante a noite era proteção, porque Deus é o nosso guia, o nosso norte, e Deus também é aquele que nos guarda, que nos protege, e aquele que nos sustenta. Deus era a coluna de nuvem durante o dia, e eles não podiam se apartar, porque eles não sabiam o caminho. Eles pensam, e muitas vezes nós achamos que sabemos um caminho, mas o Deus que vai à nossa frente, que conhece a nossa vida, que passou por aquele caminho, verdadeiramente o Senhor conhece alguns caminhos que nós não conhecemos. Então Deus, porque conhecia aquele caminho, está guiando o povo, está indo à frente do povo numa nuvem. E é interessante, irmãos, que quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, todas as vezes que Deus ia fazer aliança com um homem, tem nuvem e tem fogo. Repita comigo: nuvem e fogo. Nuvem representa a palavra de Deus, e o fogo a manifestação poderosa, profética do Espírito Santo. É o equilíbrio de Deus quando tem uma palavra, é o equilíbrio de Deus quando nós estamos alinhados com a vontade do Senhor. Então havia nuvem e havia fogo, nuvem durante o dia e a coluna de fogo que protegia o povo durante a noite. O detalhe é que o texto que nós lemos vai dizer que Deus não levou o povo dele pelo caminho mais curto, pelo caminho mais fácil, porque Deus conhece o caminho que você não conhece. Deus não levou o povo dele pelo caminho mais curto, pelo caminho mais fácil. Deus deu uma volta com o povo, para que o povo não passasse pelo território dos filisteus. Filisteus eram grandes guerreiros. O povo de Deus faz 430 anos que não pega em arma, que não pega em espada, que não pega em escudo. Eles não sabem guerrear. Então eles não sabem o que não têm, mas Deus sabe o que eles não têm, e Deus vai livrá-los por um caminho mais longo. E é exatamente esse o ponto. Nós muitas vezes não conseguimos entender algumas coisas que Deus está fazendo conosco no nosso caminho. Às vezes você está olhando e está falando: é aqui, é aquilo que eu quero, é por aqui, e Deus está falando: eu não vou te levar por aí, porque será um genocídio, você vai perder, você não vai ganhar. Eu vou dar uma volta com você, é a minha proteção sobre a sua vida, é o meu amor sobre ti. Aleluia. Então a primeira coisa, Deus não levou o povo dele pelo caminho mais curto. Não é no nosso caminho, irmãos. A partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus Cristo, Ele é o dono da tua vida.
Ele é o dono dos teus pensamentos. Ele precisa ser o dono dos nossos caminhos. E para isso nós precisamos entregar, porque Deus é um gentleman. Deus, Ele não vai arrombar a porta, Ele não vai fazer nada que nós não tenhamos entregado para que Ele faça. Então Deus está falando com algumas pessoas nessa quarta-feira à noite aqui. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Tem gente nessa noite que vai aprender a entregar o caminho para Deus, para que Deus te leve pelo caminho de proteção que Ele tem para você. Não importa a sua expertise, não importa em que área que você é bom. Muitas vezes nós nos achamos capazes de nos livrarmos de algumas ciladas do diabo. E eu quero dizer para você, você não é capaz de se livrar de algumas coisas que tem como armadilha para você aí à frente, irmão. Mas o Senhor tem. O Senhor é o nosso guarda. Quando a Bíblia diz que o Senhor, Ele não tosqueneja para nos guardar, é porque o Senhor sequer pisca. Uma das peles mais fortes do corpo humano é a pele dos olhos aqui. E se alguém ameaçar a colocar o dedo nos teus olhos, imediatamente os teus olhos protegem. A pele protege os teus olhos. Quando a Bíblia diz que Deus nem tosqueneja, é que nem isso Ele faz. Ele está guardando você o tempo todo. Ele está sustentando você o tempo todo. O caminho mais fácil, às vezes parece o caminho que está pronto, mas geralmente o caminho mais fácil não nos leva para o propósito de Deus. A nossa direção, querido, ela não vem de pessoas. O nosso destino não está nas mãos de pessoas. O teu destino está nas mãos do teu Deus, do teu Senhor e Salvador Jesus Cristo. A tua direção não vem de pessoas, não vem do gerente do banco, não vem do teu patrão que pode te dar um aumento ou te promover. A nossa direção vem do alto. Você e eu precisamos olhar para o alto, olhar para Deus, porque é da coluna que vem a nossa direção. Por que coluna? Porque Deus é uma coluna. Porque coluna, como eu disse, é vertical, não é horizontal. Então as colunas desse prédio sustentam os pavimentos de cima e distribuem o peso no fundamento. As colunas que tem nesse prédio, as colunas que tem na sua casa, sustentam o peso do telhado ou dos pavimentos superiores e distribuem o peso no fundamento. Desde quando você entregou o seu coração e a sua vida a Jesus Cristo, porque Ele é a tua coluna, porque você ainda não foi esmagado, porque você ainda não foi destruído, porque você ainda não sucumbiu nessa situação que você está passando, porque Deus está sustentando a tua vida como uma coluna de proteção. O telhado não te esmaga e Ele distribui no fundamento, que é a rocha, que é Cristo Jesus de Nazaré. Eu quero que a IBF levante a mão nessa noite. Eu tenho uma palavra para liberar sobre a sua vida. Você só não foi esmagado porque Deus tem te guardado. Fala para alguém do teu lado, a sua direção vem do alto. Ela não vem dos lados, ela vem do alto. O salmista vai dizer em Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem, não dormitará aquele que me guarda. É certo que Ele não dorme, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem me guarda, o Senhor é a minha sombra, é a minha direita. De dia não me molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guarda de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída, a tua entrada, desde agora e para sempre. Será que tem alguém que acredita nessa palavra? Essa palavra está sobre a sua vida. Oh glória! Fala para alguém do teu lado assim: Deus tem te guardado, meu irmão. Ai de nós se não fosse o Senhor. Ai de nós se não fosse o Senhor no meio das nossas crises, no meio das nossas aflições.
Ai de nós, sem o amor do Senhor, sem Ele ser essa coluna que não permite que as situações nos esmaguem, aleluia. Eles tinham que seguir a nuvem. É por isso que quando se trata de caminhada para uma terra prometida, tudo tem que ser prático, tudo tem que ser móvel, tudo tem que ser portátil, ou seja, tudo tem que ser no desapego. Não adianta você se apegar, se você serve a Jesus, e tem uma coisa que Jesus nos ensina, meu irmão, é nos tirar da zona de conforto. Porque a zona de conforto sabota o propósito. E se eu tenho que seguir a nuvem, eu tenho que estar desapegado de muita coisa. Se eu tenho que seguir a nuvem, quando a nuvem parava, eles armavam acampamento. Quando a nuvem andava, eles desarmavam acampamento rapidamente e iam atrás da nuvem. Você e eu precisamos estar atentos à movimentação profética, à voz do Senhor. Sabe no que eu creio, irmão? Eu vim lá da Baixada para dizer isso nos teus ouvidos nessa noite. Tem gente aqui que precisa ficar muito atento com os seus ouvidos, porque Deus já tem falado com você. Não é nesse culto somente, talvez esse culto é a pá de cal, mas Deus já vem falando com você algumas realidades e alguns passos que você tem que tomar na sua vida. E Deus está te dando direção nessa noite, para que você saia daqui sabendo exatamente o que fazer. Oh glória! Isso é lindo, irmãos, porque de fato não estamos sozinhos. De fato não estamos sozinhos. Desde quando você entregou a sua vida ao Senhor, Ele é a tua companhia, Ele que te guarda. Porque Deus não levou o povo dele pelo caminho dos filisteus, apesar de ser mais perto. Quantos de nós estamos escolhendo um caminho? Quantos de nós, e a carne, a alma, vai sempre desejar o caminho mais fácil, o caminho mais curto, mas geralmente, escute isso, geralmente o caminho mais curto nos leva para a derrota. Existem algumas armas que você não tem e nem sabe, e Deus está te poupando. Eles iam andar mais, eles iam ficar mais tempo, mas não seria um genocídio. Passar no meio do território filisteu sem arma, passar no meio do território filisteu sendo escravos há 430 anos, ia morrer todo mundo. Eles não sabem disso, mas o Deus que os tirou do Egito sabe. O Deus que guardou o coração e a vida deles sabe. E Deus agora está indo por um caminho diferente. O povo não entrava em uma guerra há muito tempo, eles são escravos, então Deus nos conhece, Ele sabe a nossa capacidade, e Ele tem um caminho certo preparado para nós. Fala para alguém do teu lado: Deus sabe até onde você aguenta, meu irmão. Deus sabe até onde você aguenta. Deus sabe o que você suporta e o que você não suporta. É por isso que Ele tem guardado. E às vezes tem coisas que não aconteceram e não vão acontecer, porque Deus sabe a carga. Às vezes você está querendo ter vez, não adianta ter vez e não ter voz. Às vezes nós estamos querendo uma posição, não adianta aquela posição chegar no momento que nós não estamos preparados. Não adianta uma oportunidade surgir e você não estar pronto para entrar por ela. Não adianta algumas portas se abrirem e você ainda ter que ser tratado com algumas coisas e querendo tanto entrar por elas. Isso é muito ruim, querido. Jesus não pega atalhos. Repita comigo, IBF: Jesus não pega atalhos. Se atalho fosse bom, não se chamava atalho, se chamava caminho. Jesus não pega atalhos, Ele tem um caminho pronto e preparado para nós. O diabo, escute isso, ele lhe oferece para agora um caminho rápido. Sempre Satanás vai falar: por aqui é mais rápido. Você chega mais rápido, você conquista mais rápido. Só que ele te ajuda a pecar, mas ele foge da sentença. Ele te ajuda no erro, mas ele escapa da sentença. O diabo te oferece um caminho fácil para agora, enquanto você teria muito mais com Deus no tempo de Deus. Esperar em Deus faz parte do projeto que o Senhor tem
para todos nós, querido. Esperar no Senhor faz parte do DNA de alguém que quer entrar na terra prometida. Qual é o teu caminho, Senhor? Por onde o Senhor quer me levar? Qual é a tua direção? Com quem eu devo andar? Escute, nós estamos no ano de 2026, e eu quero dizer uma coisa para você: esse ano Deus vai trocar você de mesas, porque tem gente que você gosta de estar com elas, mas elas já não fazem mais parte do propósito de Deus na sua vida. Então Deus vai tirar essas pessoas dessa mesa, Deus vai trocá-las de mesa, e você vai estar em mesas onde pessoas virão, para que o propósito de Deus seja acelerado na sua vida. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Quem acredita nisso? Querido, que os carnes de pescoço vão para longe, e que Deus traga os abençoados para perto. Quem concorda com isso? Fala: Senhor, leva os carnes de pescoço para longe e traz os abençoados que tem a ver com o propósito na minha vida para perto. Aleluia. Eu quero isso. Nós não podemos pegar atalhos. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 13, diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam com ela. Essa palavra acertam no original é eurisco, que significa descobrir, encontrar, ser revelado. Ao contrário do que muita gente pensa, eu sou de uma época, apóstolo César também, aleluia, que a gente começou a pintar as igrejas de preto, e tinha muita gente que falava: ih, você vai lá para a igreja de parede preta, igreja de porta larga, como se porta larga tivesse a ver com a estrutura de um lugar. Irmão, quando a Bíblia está dizendo de porta larga, a Bíblia está querendo dizer que entrar pela porta larga é não aceitar o caminho de Deus e aceitar o atalho do diabo. Então porta larga não tem a ver com a igreja, porta larga tem a ver com a resposta que eu dou ao que Deus está falando. Então podem existir pessoas que estão aqui nessa noite que são porta larga, porque Deus está falando: sai dessa amizade, mas você não quer sair. Sai desse caminho, mas você não quer entregar. Muda de mesa, mas está tão bom ali, eu tenho prazer naquilo. Isso é porta larga. O que é porta estreita? É aceitar o caminho de Deus e rejeitar o atalho do diabo. Não tem a ver com uma organização, não tem a ver com estrutura de igreja, tem a ver com o nosso coração respondendo em obediência à voz do Espírito Santo sobre nós. Repita comigo: caminho de Deus. Repita comigo: nuvem e fogo. Como eu disse, a nuvem e o fogo são o equilíbrio que Deus sempre traz para que a gente possa ir mais longe. Irmãos, a igreja brasileira, ela é muito recente, ela é muito nova. A igreja brasileira tem um pouco mais de 100 anos. Tem prédios na Universidade de Oxford que tem mais de 1000 anos. E a igreja brasileira tem um pouco mais, igreja protestante, tem um pouco mais de 100 anos. Então eu acredito que nós estamos numa terceira fase da igreja brasileira. Porque num passado recente, a religiosidade prendeu muita gente. Então tudo era não. Não havia uma pauta bíblica, não havia uma resposta pautada nas escrituras, mas não pode, não deve, não faça. E aí, muitos que estão aqui, como eu, somos sobreviventes da religião. Muitos não suportaram o peso da religião e se afastaram. Afastaram o seu coração do próprio Cristo. Mas muitos que talvez estão sentados nessa noite são sobreviventes da religião. E nós viemos até aqui. E agora, nessa terceira fase da igreja, e aí saiu, por conta da religiosidade de grandes denominações, saiu as comunidades, saiu as igrejas neopentecostais, igrejas de parede preta, igrejas mais modernas, atualizadas, do jeito que você quiser falar. Mas o fato é que muitos
de nós, eu vou me incluir nisso, a gente foi para um outro lado, para um outro extremo. E Deus agora, ajustando e amadurecendo a sua igreja, nós estamos voltando para um equilíbrio do Evangelho. Você quer ver uma coisa? Isso acontece em Bertioga, aqui não. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor. A paz do Senhor, que Senhor? Mahatma Gandhi, Sheshonoye, que Senhor? A paz do Senhor Jesus. Então, se você encontrar o teu amigo numa escola, no açougue, no mercado, a Bíblia diz que a gente precisa cumprimentar os outros irmãos com a paz do Senhor Jesus, que é a paz que excede todo entendimento. Só que a gente vai abreviando. É que nem vós me ser, aí você, já é só ser, porque no WhatsApp é VC. A gente vai abreviando, qual é o cerne do que nós queremos falar? O que realmente nós queremos expor? Então, quando você for cumprimentar alguém, você fala paz do Senhor Jesus, meu irmão. Você pode falar isso para o teu irmão do teu lado? Fala paz do Senhor Jesus, meu irmão. É a paz de Jesus. É a paz de Jesus. Não é a paz de Deus não, tá? É a paz de Jesus. A paz de Deus são os primos. É a paz de Jesus. Aleluia. Nós somos filhos de um bom pai, e é em nome de Jesus que tudo acontece. Então é a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então agora a gente está recuando um pouco. Agora você sabia, a gente fez essa Bíblia aqui lá da nossa igreja, o César vai fazer daqui também da IBF. O pessoal está voltando a andar com Bíblia de papel na mão. Bíblia de quem trouxe Bíblia de papel? Deixa eu ver, levanta aí, deixa eu ver. Oh glória, olha quanto, vamos aplaudir o Senhor Jesus. Oh aleluia. Não tem problema, você que não trouxe, escute. Você pode estar com a tua Bíblia no teu celular, mas o seu celular também é o WhatsApp, o seu celular também é as redes sociais, o seu celular também é o aplicativo A, o aplicativo B. Agora, quando você anda com Bíblia na rua, tem um canela passando ali, ó. Tem um canelão com a Bíblia, e está indo para a igreja ou está voltando da igreja, ó. Tem um canela. Sabe o que mexeu comigo, irmão, quando não era crente? Eu indo para uma balada aqui na zona leste de São Paulo, conhecida, a Toco. Quem lembra da Toco? É, você estava lá também nessa época, né, canelão? Jesus te pegou também, oh glória a Deus, aleluia. Eu indo com os caras lá para Toco, saindo do Jardim Maringá, indo para Toco, não tinha carro, né? Ia na pedalada mesmo, na sola. Aí do outro lado da guia, do outro lado da rua, uma galera com a nossa idade, tudo com Bíblia na mão. E um amigo meu falou assim: pô, coitado deles, né? Não podem fazer nada, ó. São crentes. Eu não conhecia Deus, mas veio um incômodo no meu coração quando o meu amigo falou isso. E hoje eu sei que foi a voz do Espírito Santo falando comigo. É como se eu ouvisse assim: coitado de vocês, eles são livres, vocês são escravos. Eles podem ir para onde eles quiserem, vocês são escravos do pecado ainda. Então algumas coisas estão voltando. Nem sei porque eu entrei nessa, irmão, mas é porque alguém precisa ouvir essa palavra aqui nessa noite, aleluia. Algumas coisas estão voltando. E por que eu estou dizendo isso? Porque, irmãos, é o equilíbrio. É o equilíbrio do Evangelho. Por que não? E por que sim? Está tudo aqui. Esse é o manual, é a carta de amor de um pai para um filho. Tudo que nós precisamos está aqui nesse livro sagrado. Tudo que você precisa para a direção para a tua vida, para o teu emocional, para o teu físico, para o espiritual, tudo está aqui. Para as suas finanças, tudo está aqui. É por isso, irmãos, que aonde a nuvem parava, os hebreus precisavam parar. Repita comigo: aonde a nuvem parava, os hebreus precisavam parar. Olha só que coisa interessante. A coluna de nuvem parava. E certamente a coluna, o vento lá no alto soprava. Então aqui também trazia um acalanto no sol causticante do deserto. Mas a coluna estava lá na frente do povo, ó. E vinha por aqui.
Quando a coluna parava, era momento de acampar. E escute o que eu vou falar: Deus ama mais o acampamento do que a guerra. Esse púlpito a gente manifesta, mas é na mesa que o coração é colocado, é na comunhão. E aí, sabe o que acontece? Eles armavam acampamento, tudo portátil, tudo fácil de montar e desmontar. Cuidado com as estruturas que você está montando. Lá nós temos os batismos, que nós fazemos desde 2009. Mais de 6.000 pessoas foram batizadas naquele lugar, dos batismos que nós já fizemos. Chama Rio Guaratuba. O Rio Guaratuba, cada dia que a gente vai para um batismo, ele está diferente. Ele está num curso diferente. Assim é a vida com Deus. Irmão, se a nuvem se mover, você precisa se mover. E quando a nuvem parar, você precisa armar o acampamento. Porque quando arma acampamento, vem a noite. E a noite tem coluna de fogo, tem proteção, tem lareira para o coração. Como é bom descansar na presença de Deus. Como é bom ter um colo de um pai tão amável. Como é bom poder chorar no colo do Senhor Jesus. Eles armavam acampamento, a noite entrava, a coluna de fogo estava lá, não se apartava do povo, porque a proteção de Deus não se aparta do povo de Deus. Logo de manhã, quando eles acordavam, imagina alguém abrindo a tenda, a sua tenda familiar. Quando abria a tenda, olhava, já estava a coluna de nuvem lá, porque Deus é fiel. E olhava, tinha um orvalho, era um pão, que Deus mandava toda manhã, era o maná. Repita comigo: maná. A provisão sobrenatural de Deus no meio do nada. Deus sustentando o povo na jornada até a terra prometida. Eu quero dizer para você, talvez você está atrás do pão. Talvez você está trabalhando mais do que um trabalho para sustentar a tua casa. Eu quero dizer uma coisa para você: quando o equilíbrio de Deus vem, e quando você anda debaixo da nuvem, você vai ter tempo para tudo, e tempo para desfrutar do que você ganha. Porque o nosso trabalho não pode ser para ganhar dinheiro, o nosso trabalho tem que ser para tocar pessoas. Não corra atrás do pão, corra atrás da nuvem. Nunca mais corra atrás do pão, corra atrás da nuvem. Não é aonde o pão está que a nuvem para, é aonde a nuvem para que tem pão. Não, você precisa pegar o que eu estou falando. Tem gente atrás do pão, e olha o que acontecia. De manhã, depois do descanso, vem a provisão. Fala para o teu irmão: descansa em Deus. Depois vem a provisão sobrenatural. Primeiro você descansa, para depois você experimentar a provisão sobrenatural. Primeiro você arma acampamento e sente a proteção da coluna de fogo que te protege. Descansa, entrega. De manhã você abre a tenda, o sol está lá, a nuvem, a coluna de nuvem está lá, e o pão da provisão sobrenatural está lá também. Mas sempre vinha depois do descanso. Ei. Irmão, sem descanso não tem provisão sobrenatural. Eu conheço gente que é muito de Deus, pessoas que são tementes ao Senhor, mas estão numa correria, estão com as suas almas cansadas. Eu conheço pessoas que são tão frutíferas no reino de Deus, mas entraram num ritmo de ativismo terrível e se perderam a nuvem. E aí sempre parecem que tem aquela sensação de estarem atrasados. Sempre perdem alguma coisa, sempre escapa alguma coisa. Você precisa estar debaixo da nuvem.
Todo ativismo, eu quero declarar, levanta a tua mão e pegue essa palavra, todo ativismo, tudo aquilo que tem roubado o seu tempo, tudo aquilo que tem te escravizado, fazendo você trabalhar mais. A habilidade de Faraó é aumentar a palha para você trabalhar mais. Tudo aquilo que tem feito com que você perca a movimentação da nuvem, eu quero repreender nessa noite. Esse ano de 2026 você terá mais tempo para tudo, inclusive mais tempo para Deus. Teve muita coisa que roubou o teu tempo em 2025. Esse ano ninguém vai roubar o teu tempo. Você pode declarar para alguém do teu lado aí: esse ano ninguém vai roubar o teu tempo. Esse ano o Faraó não vai roubar o teu tempo. Esse ano você vai andar atrás da nuvem. Orala sorebecala xeria manderes. Irmão, é lindo, porque essa é a nossa história. É exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos rumo à terra prometida. Deus tem promessas para nós. Deus nos livrou do Egito. Deus tem guardado a nossa vida. Mas quantos de nós estamos nos envolvendo com as coisas desse mundo e perdendo a movimentação da nuvem? E se a gente perde a movimentação da nuvem por conta de um ativismo, a gente não descansa. Se não tem descanso, não veremos o maná, porque o maná só vem pela manhã depois do descanso. A provisão sobrenatural só aparece depois do descanso. Tem crentes aqui, o Espírito Santo acabou de soprar no meu ouvido. Tem crentes aqui que precisam aprender a descansar no Senhor. É mentira do diabo que você descansar um pouco no sofá da tua casa você vai estar perdendo tempo. É mentira do diabo de você pegar a tua família e descer para a praia para ter um tempo de qualidade com eles. Você está perdendo tempo. Não está perdendo tempo. Deus vai ajustar tempos aqui. Deus está falando tão forte. Irmão, isso tem a ver com saúde física, isso tem a ver com saúde espiritual, isso tem a ver com um equilíbrio que o evangelho genuíno oferece para aqueles que se apegam nele. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta o homem enriquecer e perder a nuvem de vista? O que adianta, irmãos, eu vi gente ficar rica e sair debaixo da nuvem? Que miséria, que fracasso, apóstolo. O cara enriqueceu, ele teve resultado no lugar que Deus não estava. Ele teve um grande resultado no lugar onde o plano de Deus não estava. Que fracasso, que grande fracasso. Nós não temos todo o tempo que achamos que temos, irmãos. Ontem eu era uma criança aqui na Zona Leste de São Paulo. Hoje já sou pai, já sou avô, já pastor de igrejas. O tempo passa muito rápido. Você não tem todo o tempo que você acha que tem. E acredite no que eu vou dizer. Lá na frente, o que vai valer a pena é a gente saber que nós andamos debaixo da nuvem. Debaixo da nuvem você não perde oportunidades. Debaixo da nuvem você sente o abraço de Jesus sempre, todos os dias. A Bíblia vai dizer que a nuvem parava. A coluna de nuvem, que é a palavra de Deus, representa a palavra de Deus. É o que nos refrigera. Refrigera a nossa alma. O Salmo 23:3 diz: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Por amor do teu nome, o Senhor nos guia. A coluna de fogo, que é o Espírito Santo, que nos faz transbordar de alegria. Atos capítulo 13, verso 52, os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. O fogo que traz paixão, que traz alegria, a esperança brota de novo no coração. Eu não sei o que tirou a alegria da salvação do teu coração, mas Deus vai trazer a alegria da salvação de volta para o teu peito aí, meu irmão. Agora, o que Deus tinha falado a respeito do maná, não guardem para o dia seguinte. Fala para alguém do teu lado: não guarde para o dia seguinte.
Por quê? Porque Deus queria obediência. Porque Deus está dizendo, eu virei todo dia. A coluna de nuvem não se aparta durante o dia, a coluna de fogo não se aparta durante a noite, e todo dia de manhã tem maná e à tarde tem codornize. Meu Deus. Só que tinha, isso só tem em Bertioga também, aqui não. Não, na verdade só tem em Bangladesh. Os espertinhos. A gente tem um mercado solidário lá também. E a gente cruza os dados com o CRAS da prefeitura. Para o cara não pegar lá e não pegar aqui. E aí a gente fala uma coisa, não minta. Se no cadastro do mercado solidário alguém mentir, está cortado para sempre. E tem gente que mente. Porque quer pegar ali, quer pegar aqui. Irmãos, isso é a mentalidade de escravo. O pedinte, ele quer dar uma desperto. O que tem mentalidade de mendigo, quer dar uma despertão. Não, vou ganhar aqui, vou pegar ali, vou ganhar ali também. Deus falou, o maná é para o dia. Se sobrar, joga fora. Porque amanhã tem de novo fresco. Se sobrar, joga fora. Porque depois de amanhã tem fresco de novo. Só que tinha aqueles que, filho, pega mais aí, vamos guardar lá na despensa da nossa cabaninha. Porque vai que Deus fale amanhã, a gente tem aqui uma reserva. Pensando no próprio umbigo. Desconectado da nuvem e do corpo. Fazendo o que dá na telha. Passava o dia seguinte, alguém acordava de manhã para ir no banheiro lá do acampamento. A nuvem de fogo estava lá. Uau, Deus. Aí passava do lado de uma tenda, um cheiro feio, um fedozão. Sabe o que acontecia? A tenda da incredulidade fede. A incredulidade cheira mal. E não adianta eu chegar perto de você e falar que está cheiroso se eu estiver fedido. Porque você vai sentir. Esse ano Deus vai te... obrigado Espírito Santo. Estou sentindo Jesus aqui. Esse ano Deus vai te dar discernimento para você sair das mesas da incredulidade que impedem o propósito de Deus até mesmo na sua vida. Você vai sentir o cheiro da incredulidade. Não anda perto de incrédulos. A Bíblia vai dizer que Jesus não fez mais milagres aonde ele cresceu por causa da incredulidade do povo. É o filho de José, que Messias nada. A incredulidade veio. Jesus foi impedido de fazer mais milagres. Irmão, olha para mim. Você precisa acreditar, eu vim aqui como boca de Deus nessa noite. Você precisa acreditar que tem gente que está perto de você, que está sabotando você. E você precisa detectar isso rápido. Porque o diabo é tão sujo, que tem gente que a gente dá risada do lado dela. A companhia é agradável para a alma, mas não para o propósito. A companhia faz você dar risada, mas você está emocionado. E Deus está falando, sai dessa roda. Sai desse grupo de WhatsApp. Sai, a ordem é sair. Porque se você continuar aí, a nuvem vai começar a andar. E você vai perder a movimentação da nuvem. E é a única coisa que você não pode perder. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. A nuvem andava, aquele povo andava. Então, repita comigo, eu não posso seguir o pão. Eu preciso seguir a nuvem. Não ande por necessidade. Ande pelo propósito. Não faça uma faculdade porque é a que está dando mais dinheiro. Faça aquilo que queima o teu coração. Se a gente jogar uma água aqui, a água vai procurar a caída. Naturalmente a água vai procurar uma caída. Assim é o favor de Deus na nossa vida. Tem coisa que a gente está querendo, mas está indo contra a natureza do próprio Deus em nós. É a nossa alma que quer.
não tem a ver com o propósito de Deus. O Deus que conhece o caminho, o Deus que sabe por onde te leva. É por isso que nós precisamos entregar, porque quando nós entregamos para Deus, irmãos, ninguém vai entender você desejar algo, ir para algum lugar, fazer alguma coisa, aquilo está completamente fora, mas é aquilo que Deus tem para você. Porque a igreja, sábado passado, eu tive a oportunidade de pregar no Descend, e uma das pautas do Descend, 2 pautas importantes, é a parte missionária, missional. Foram mais de 20 mil pessoas que se conectaram para serem enviadas, e vão passar por um crivo, e mais de 40 mil pessoas nos 5 estádios, que decidiram se mover em relação à adoção. E eu falei da pauta da adoção, porque é a minha história. E quando eu cheguei naquele estádio, eu ia falar às 5 horas da tarde, e a gente estava num lugar com outros pastores, e de repente veio uma mensagem no meu WhatsApp dizendo assim: pastor, adiantou, você vai precisar falar agora. E uma moça foi me buscar. Eu estava lá em BH, na Arena MRV, e aí eu fui para o backstage, e aí estava chegando a minha hora, e quando eu cheguei no backstage, eu olhei, tinham 50 mil pessoas no estádio, e os pastores aqui, alguns que a gente conhece, outros que a gente não conhecia, mas eu me senti intimidado. E eu sentei, e eu falei: Jesus, estou intimidado aqui. E o Espírito Santo falou assim para mim: não é sobre você, é sobre mim. Na hora, irmão, veio uma tranquilidade, uma fortaleza. Todas as vezes que pastores, que alguém está para subir num púlpito assim, de uma igreja abençoada como essa, irmão, se não tiver uma borboletinha aqui dentro, tem alguma coisa errada com você. A gente corre para ir no banheiro antes. Tem que ser assim, cara. Você não pode estar muito seguro. Você tem que estar na dependência. É diferente. Porque não é uma palestra. Não é um curso de pontos para fazer você prosperar no seu negócio. É a palavra genuína, pura e simples de Deus. Nós só somos instrumentos. Nós não podemos enfeitar a cruz é rude. É liberar o que Deus quer, é ter discernimento do ambiente. O rapaz aqui do César, muito bem treinado, me mandou uma mensagem hoje à tarde, falando: pastor, manda o texto que você vai pregar, manda o tópico, manda o tema, manda. Eu falei: irmão, eu nem mandei nada, porque quantas vezes, bispa, a gente senta no ambiente da igreja e Deus muda tudo. O esboço estava lindo, aí Jesus estraga o nosso esboço e fala: você não vai falar nada disso. Esse povo precisa ouvir outra coisa. Como é bom andarmos na liberdade do Espírito Santo. Levanta a tua mão. Será que você pode adorar por um instante o Senhor, o Deus da tua alma, o Deus que te cuida, que te guarda, o Deus que vai te dar oportunidades no tempo certo, que vai te guiar pelo caminho certo? Você pode adorar, você pode adorar. Orabacala soria mandere basoria manderes. Erreviaso que terabasore becanta lavas. Oh, orabandala soria mandere. Cadê o povo que adora aqui? Sobe aqui o pessoal da adoração. Eu não terminei ainda, mas há um mover de Deus aqui. O Espírito Santo fala que tem pessoas que estão aqui, que estavam se sentindo desprotegidas. Não estavam se sentindo amadas. Fica de pé no teu lugar. Seja sincero com Deus, eu sou o primeiro a estar aqui. Você que estava sem direção, isso, pode ficar de pé, fica de pé. Você não sabe qual a direção, qual a decisão tomar. Será que eu vou? Será que eu fico? Será que eu mudo de trabalho? Será que eu fico? Fica de pé em nome de Jesus. Será que eu termino esse relacionamento? Será que eu continuo?
Não há nada mais importante, irmãos, do que estarmos debaixo da nuvem. Aonde tem nuvem tem pão. Não é aonde tem pão que tem nuvem. O que adianta comer do pão e perder a nuvem? O que adianta ter o resultado em algo e perder a movimentação da nuvem? Sabe o que a Bíblia vai dizer? Que depois que o povo sai do Egito, Deus, o próprio Deus, endurece o coração de Faraó. Faraó arma o exército dele, os carros e cavaleiros, e agora está perseguindo o povo de Deus. O povo de Deus está sem saída. É como se Deus tivesse levado o povo dele para um lugar onde não tem como escapar do inimigo. Isso não tem a ver com o nosso Deus. Isso não faz parte do DNA de Deus. Então espere mais um pouco, porque Deus não te levou para um beco sem saída. Deus te levou para viver um milagre. É por isso que parece que não tem É por isso que parece que não tem saída, porque o milagre vai precisar acontecer. O faraó está vindo aqui, ó. O mar está ali. O povo está entre o mar, o que fazer, e entre os inimigos que estão chegando. A Bíblia vai dizer, irmão, que a nuvem vem para trás. A nuvem se coloca entre os hebreus e os carros de Faraó. A mesma nuvem era escuridão para os inimigos, mas era claridade para o povo de Deus. A mesma nuvem era terror para os inimigos, mas era acalanto para o povo de Deus. Você está entendendo? O que Deus é para quem é inimigo e o que Deus é para quem é amigo dele. Você está entendendo o que Deus é para quem persegue e o que Deus é para quem depende? Você está entendendo o que Deus é para quem não entende, para quem é ira, mas para quem Deus é, para quem depende, está indefeso. Lá no Descende eu pude falar sobre Romanos 8,15. Romanos 8,15 diz: porque Deus não nos deu espírito de escravidão, para que a gente volte a ter medo, mas Ele nos deu o espírito de adoção, pelo qual podemos clamar Abba Pai. Só debaixo do espírito de adoção é que alguém pode clamar Abba Pai. Esse clamor Abba Pai é a mesma coisa de um bebê de 3, 4 meses de colo, que não sabe nenhuma palavra, mas ele quer balbuciar o nome do pai, mas não consegue. Abba, Ba. Esses somos nós no colo de Deus. A gente não sabe nada do amanhã. Nós somos completamente indefesos, completamente limitados. Nós somos como esse bebê no colo, mas debaixo do espírito de adoção. E eu quero que você preste atenção aqui. Eu não ia falar isso aqui, mas o Espírito Santo está me compelindo. Escute, os 2 últimos versículos do Velho Testamento, do bloco do Velho Testamento, diz que nos últimos dias, até o grande dia do Senhor, o espírito de Elias ia agir. E o espírito de Elias ia converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que não viesse maldição sobre a terra. Então tem uma coisa que impede a maldição: a reconciliação através do espírito de Elias. O maior sinal do ministério de Elias não foi o culto que ele mandou fogo cair do céu. O maior sinal do ministério de Elias foi quando ele adota Eliseu para continuar o seu legado. Então o maior sinal do ministério de Elias é a adoção. Então o espírito de Elias é o espírito de adoção, e através desse espírito podemos clamar: Abba Pai, eu tenho pai. Eu não sei quais foram as defraudações na tua infância, na tua adolescência. Eu não sei quais foram os traumas que você passou e viveu, mas eu quero te dizer que debaixo do espírito de adoção você pode dizer que tem pai.
Lucas capítulo 1, versículo 17, João Batista está na barriga da mãe. Então um anjo aparece para Zacarias, que está dentro do templo, e diz: Zacarias, você terá um filho, seu filho vai se chamar João. Ele vai se mover no espírito de Elias, e ele vai converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. E aí a gente chega em Romanos 8,15. Deus não deu o espírito que nos escravize para que a gente volte a ter medo. Quem não está debaixo do espírito de adoção, anda debaixo de medo. Quem não anda debaixo do espírito de adoção, anda debaixo de medo. Então existem medos que te paralisam, existem medos que não deixam você empreender, não deixam você acreditar na promessa, não deixam você acreditar nos teus sonhos. E nessa noite, o espírito de adoção está aqui, o espírito de Elias está aqui, e esse medo será quebrado, anulado na sua vida. O medo que te impede de seguir a nuvem, o medo que te impede de ver o mar se abrindo, o medo que te impede, vai cair por terra hoje aqui. Você que ficou de pé, sai do seu lugar e vem aqui, eu preciso orar por você. Rapidamente, sai do seu lugar. Eu tenho pouco tempo, vem para cá rápido. Ora lá, chore a manderes. Escute. Escute isso. Você tem pai. O Deus que te tirou do Egito é teu pai. O Deus que te chamou é teu pai também. Você só não foi esmagado porque Deus é a tua coluna, Ele é a tua proteção. E todo o peso é espalhado sobre o fundamento. E qual é o nosso fundamento, irmãos? Cristo é a rocha. Cristo sustenta tudo. Então você só não foi esmagado e ainda está de pé, crendo, como você está aqui nessa noite, porque Jesus te ama. E Jesus está chamando a nossa atenção nessa noite, dizendo: olha para a nuvem. O que é olhar para a nuvem, irmãos? É não olhar para a circunstância, é não deixar o medo te paralisar, é olhar para aquilo que Deus está falando, para a movimentação que Deus está fazendo. Isso é olhar para a nuvem, é acreditar na palavra profética que você recebeu. Tem pessoas que estão aqui, que têm tantas promessas, que Deus já usou tantas pessoas para falar com você, do que Ele tem para você. E mais uma vez nessa noite, Deus está chamando a tua atenção, dizendo: não vai atrás do pão. Para de correr atrás do pão. Para de andar pela necessidade, de se mover pela necessidade. Eu preciso trabalhar aqui, eu preciso pagar o boleto X. Não, nós temos as nossas responsabilidades. Só que olha para a nuvem, vai ser mais leve. Tem gente que precisa descansar a sua alma em Deus. Eu quero que você ponha a mão no teu coração, feche os teus olhos. Eu queria pedir para que aqueles que estão autorizados pelo apóstolo César a impor as mãos, vamos orar, enquanto o louvor vai ministrar uma adoração aqui. Você que ficou no teu lugar, fica de pé comigo, abraça alguém aí junto. Vamos orar, vamos orar. Vamos adorar, Espírito Santo, comece a orar agora. O que você tem perdido? Qual é a movimentação da nuvem que você perdeu? O que você está tão apegado, que a nuvem andou e você demorou para ir atrás dela? Em quem você está tão apegado, que Deus se moveu e você não se moveu? Espírito Santo de Deus, Senhor, vai tirando todo o medo. O medo vai embora do teu coração hoje, para nunca mais voltar. Eu quero declarar que você estará liberado para um novo tempo a partir dessa noite.
estar ferido, todo medo vai embora. mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas uma manhã virá. Eu não quero perder a nuvem, Senhor. Me perdoa, Senhor, porque tem coisas que eu estou apegado, que estão me atrapalhando. Tudo tem que ser leve, fácil. Não vivo pela vida, a minha movimentação precisa ser fácil. Todo apego em algo que me atrapalha, eu entrego diante do Senhor nessa noite. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Sopra Espírito Santo, mais Espírito Santo, mais. Mas nunca destruído, eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha, não. Você não vai perder a nuvem. Não, eu vivo pela fé, então. Aonde tem nuvem tem pão. Aonde tem nuvem tem provisão. Aonde tem nuvem tem escape, tem proteção. Então, vem o socorro, sim. Deus proverá. Faz, Senhor. Deus proverá. Faz, Espírito Santo, faz. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então. Direção, certeza, convicção. Deus está derramando convicção em alguns corações aqui hoje. Deus está derramando certeza em alguns corações aqui. Socorro, sim. Deus proverá. Flua, Espírito Deus Santo. proverá. Flua, Deus proverá. Ah, meu amigo, meu amigo. O que determina o nosso próximo passo é a nuvem. Quando azeite e a farinha faltam, quando a minha força se esgota, Vai agora, Senhor, em cada família. Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, Deus proverá. mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá. Quando azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, Deus proverá. mesmo falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista, não. Você não anda mais por vista. Você anda pela Deus fé. proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro. Nunca mais eu vou perder a nuvem de vista. Deus proverá. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé. Aleluia. Deus proverá. Deus proverá. Acredite nisso. Olho para o alto, então Espírito Santo, vem flua. o socorro. Espírito Santo,
sua. Deus proverá. Convicção, certeza no coração. Deus proverá. Deus proverá. Quando azeite e a farinha Deus faltar, proverá. quando a minha força se esgotar, Deus proverá. Ele proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus Quem proverá. te dá direção é o teu Deus. Quando azeite e Quem a te sustenta farinha é o teu faltar, Deus. quando A tua vida foi minha entregue força para se Deus. esgotar, Ele te guia, Deus Ele te guarda, Ele te protege. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Dá a mão para quem está do teu lado aí, dá a mão para quem está do teu lado. Escute. Eles ficaram 40 anos andando no deserto, debaixo da nuvem, guiados pela nuvem. A nuvem andava, eles andavam. A nuvem parava, eles armavam acampamento. Eles descansavam, tinha provisão sobrenatural no dia seguinte. Isso quer dizer que uma criança que saiu com 10 anos de idade do Egito, 20 anos se passaram, ela calçava 31, e agora ela calça 42, ele tem 30 anos de idade. A Bíblia diz que debaixo da nuvem a sandália crescia. A Bíblia diz que debaixo da nuvem as vestes não se desgastavam. Quando você anda debaixo da nuvem, não há desgaste. Não há desgaste ministerial. Não há desgaste na família. Não há desgaste na saúde física, na saúde mental, na saúde emocional. Eu quero declarar sobre a sua vida, a partir dessa noite, virá um bálsamo de renovo sobre ti. E a partir de hoje você vai aprender a andar debaixo da nuvem, aonde não há desgaste. Debaixo da nuvem, o carro não quebra. Eu precisava de 302 canelas comigo aqui hoje. Debaixo da nuvem o pneu não gasta. Debaixo da nuvem a máquina de lavar não quebra. Debaixo da nuvem o shampoo dura mais. Debaixo da nuvem o salário dá para pagar tudo e até ir para o cinema. Debaixo da nuvem eu vou para o McDonald's, eu vou para um restaurante, eu vou lá, eu vou para lá, eu vou para cá. Debaixo da nuvem tem provisão sobrenatural. Levanta a tua mão, eu quero declarar sobre a sua vida, vai dar certo. Esse ano, em nome de Jesus, algumas coisas talvez aparentemente nem mudaram tanto, mas porque você entendeu que precisa andar debaixo da dependência do Senhor, você não terá desgaste, vai durar mais. Será que tem alguém que acredita nisso? Você pode abraçar alguém do teu lado e falar: debaixo da nuvem não haverá desgaste. Oh, oh, aleluia. Deus proverá. Deus proverá. Quando o azeite e a farinha Deus faltar, proverá. quando a minha força se esgotar, Aleluia. Deus proverá. Volta para o seu lugar fazendo Deus essa declaração. proverá. Mesmo cego me faz enxergar, É diferente, é novo. mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá. Quando o azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Meu Deus, meu Deus. Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Repita comigo: debaixo da nuvem. Vamos lá, IBF, tem que ser forte agora, hein? Nós estamos terminando. Debaixo da nuvem eu preciso parar de correr atrás de relevância por comparação, porque muitos hoje que são grandes perderam a rota do voo e deixaram de ser fiéis com aquilo que Deus confiou. Enquanto existem alguns pequeninos
que estão no anonimato, mas estão andando debaixo da nuvem, sendo fiéis àquilo que Deus confiou. Por isso eu preciso ser fiel no pouco, no muito, sempre debaixo da nuvem, obedecendo a voz do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, amém. Queridos, eu vou falar algo rápido aqui. Eu trouxe alguns livros nossos. Esse livro aqui é o meu primeiro livro, Memória Viva. Você lembra o que Deus falou em Cades Barneia? Esse livro vai te ensinar a andar com a memória viva. Mais do que você querer saber o que vai acontecer amanhã, você precisa lembrar do que Deus falou, porque o que Deus falou tem a ver com o que você vai viver amanhã. Então esse livro te ensina a andar na dependência do Senhor, na obediência à palavra do Senhor. Esse aqui, Homens de Pés Descalços, não é só para homens, é para mulheres também. Esse livro te ensina a depender do Senhor. Se Davi tivesse aceitado a armadura de Saul, ele não tinha vencido o gigante. A gente não vence as batalhas da nossa vida do jeito que o mundo acha que a gente vai vencer, é do jeito de Deus, é com as 5 pedrinhas. Então esse livro te ensina a andar na dependência do Senhor. Esse livro, O Legado, é o meu mais vendido, mais conhecido. É uma história de paternidade, é a minha história. Eu fui tirado de um abrigo por um casal de senhores que não podia ter filhos. Eu não conheci os meus pais adotivos, os meus pais biológicos, e eu me converto na minha juventude e ganho os meus pais adotivos para Cristo. Enfim, é uma história de paternidade genuína. Você pode adquirir. Esse livro esmaga a raiz da orfandade. Toda mentira da orfandade, esse livro esmaga a raiz da orfandade. Esse aqui é meu último livro, Os 5 Ambientes, a história real de um encontro com o céu. 2018 a gente teve uma vigília na nossa igreja, que foi realmente arrebatadora. E Deus me levou em 5 ambientes, e depois de 7 anos, a gente pautou a minha experiência pessoal em textos bíblicos, para realmente ficar algo muito bíblico. Então esse livro vai te levar num ambiente de paternidade, ambiente da noiva que espera o noivo, ambiente de criatividade, ambiente de interação. Foi os ambientes que Deus me levou, e eu descrevo eles aqui nesse livro. Esse aqui é o livro da minha filha, Apodrecimento Cerebral. A Rafaela Figueiredo acabou de se formar na Universidade Batista da Califórnia, em cientista política. Tem uma bagagem incrível, e esse livro é para esse tempo, é para essa geração. A gente tem recebido muitos feedbacks do livro da Rafa, tem sido uma grande bênção. E esse aqui é o meu devocional diário, são 365 pregações que foram compiladas, uma por dia, e leva você, o QR Code nas páginas, leva você para a pregação completa do YouTube. É o preço de uma pizza. Você pode abençoar alguém ou ser edificado. Quero agradecer meu grande amigo, Apóstolo César, Bispa Ingrid. Amo vocês, seus canelas. Estou esperando vocês lá na Baixada.